Maravilha, então, sejam todos bem-vindos à nossa aula, a nossa última aula antes da prova, tá? Bom, vamos recordar algumas coisas antes da gente finalizar o conteúdo sobre auditorias ambientais, ok? Na aula passada, nós vimos uma parte importante, né, uma etapa muito importante do processo de auditoria, né? Lembrando que a auditoria é um processo, é um conjunto de etapas interligadas, independente, documentada, para avaliar se um determinado, no nosso caso, né, se um sistema de gestão ambiental está ocorrendo eficazmente, certo? Ou seja, a gente avalia através da auditoria se nós temos aí um sistema conforme a alguns requisitos previstos para esta análise, certo? E quando a gente está tratando aí de sistema de gestão ambiental, no nosso caso, nós estamos utilizando os requisitos da norma ISO 14001. Nós vimos os requisitos da ISO 14001 e através deles, então, num processo de auditoria, nós verificaremos se nós temos aí conformidade, não conformidade, se nós temos uma oportunidade de melhoria e assim por diante, certo? Isso que nós vimos na aula passada. Vimos que a etapa uma das etapas, né, e uma das mais importantes etapas desse processo é o momento das constatações, porque é isso que vai nos dar a conclusão em um relatório de auditoria, certo? Então, vai nos dizer se aquela organização está capaz de ter uma certificação ambiental, se aquela organização está conforme os requisitos, se não está conforme, ou seja, são essas constatações que vão dizer a realidade dos fatos, ok? Esses fatos, né, que está se buscando em uma auditoria, nós devemos, né, ter a certeza da ocorrência desses fatos, para então dizer se ele é uma conformidade ou não conformidade. Portanto, né, essas constatações são baseadas em evidências, em fatos verificáveis. A dúvida não faz parte da constatação. O auditor, ele não trabalha com suposições, com dúvidas, ele trabalha com certezas. Caso ele não tenha certeza, ele deve, talvez, ou refazer o procedimento, ou melhorar o procedimento, ou acrescentar novos procedimentos ao processo, certo? Para que, então, ele consiga evidenciar se ali há ou não há uma conformidade ou uma não conformidade. Peço desculpa se a minha voz falhar, mas é que hoje eu dei bastante aula e a voz já está indo para o saco, né, nesse final de dia, tá? Mas voltando então, isso é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês dois casos não, tá? São duas historinhas que eu acabei inventando para que a gente possa trabalhar um pouco, né? Pensar um pouco sobre essas constatações. São casos simples para a gente pensar, para a gente ver, né? Qual é a nossa visão enquanto, né, auditores, e aqui, claro, que é uma simulação bem simulada mesmo, né? Porque é muito teórico nesse primeiro momento. Infelizmente, a gente não está presencial para fazer algumas atividades interessantes, né, de auditoria, algumas simulações em sala de aula, que aí acho que fica mais rico o nosso conteúdo, mas nada impede da gente fazer essa análise desses dois casos que eu acabei criando para a gente poder analisar, certo? Bom, dito isso, nas constatações nós vimos que nós temos conformidade é o atendimento a um determinado requisito. Não conformidade é um não atendimento a um determinado requisito. Eu ainda acabei comentando com vocês que existe uma possibilidade da gente dividir esta não conformidade em uma não conformidade maior ou menor, ou não conformidade significativa e não conformidade não significativa, enfim. O nome para nós aqui não importa tanto, tá? Quanto, de fato, o conceito criado para essas duas situações, tá?
Quando nós temos aí uma não conformidade maior ou significativa, como vocês queiram, significa que eu tenho aqui a necessidade de realização de um plano de ação corretiva para corrigir esta falha. Quando eu tenho uma não conformidade menor ou não significativa, a gente tem aqui uma possibilidade de correção desta não conformidade de maneira praticamente imediata, né? Às vezes é um procedimento extremamente simples a ser realizado e a gente consegue aí sanar aquela não conformidade, ok? É claro que quem vai definir, quem vai avaliar se esta não conformidade é considerada maior, menor, né, significativa ou não significativa, é o auditor. Se o auditor, naquela análise, identificar que aquela não conformidade necessita de um plano de ação para evitar novas ocorrências e também para sanar essa não conformidade que ocorreu, ele vai então dizer que é uma não conformidade maior, porque ele acha importante que tenha ali uma ação corretiva. Se ele entender que aquilo é de fácil saneamento, ele vai, então, determinar aquilo como uma não conformidade menor ou não significativa, certo? Isso sempre aos olhos do auditor, ok? Isso aqui é um resumão breve, né, e bem básico de uma boa parte que nós vimos na aula passada. Nós vimos todas as etapas, né, ou pelo menos quase todas as etapas, que podem passar aí dentro de um processo de auditoria, e aí, claro, a gente está focando nessa. Eu quero apresentar para vocês aqui na tela, tá? É apenas um exemplo de um registro de auditoria, de uma constatação, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que sim, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês também poderem ver, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Vocês podem criar registros de auditoria. Isso aqui é um registro, né, é uma constatação para o auditor em si, tá? Nada impede dele colocar este tipo de registro, esse tipo de constatação, dentro do relatório, mas isso aqui serve para que no momento da diligência, né, no momento da realização efetiva da auditoria em loco, ele possa fazer anotações que vão basear ele no momento de redigir o relatório de auditoria, tá? Então aqui nós temos um exemplo. Vocês podem criar o de vocês. E aí, claro, né, tem aqui, ó, empresa auditada, então, fulano de tal limitada, fulano de tal sociedade anônima, fulano de tal Eireli, e assim por diante, né, ou o nome, ou a razão social, né, como vocês queiram, ou o próprio nome normal da empresa, tá? Então, aqui, empresa auditada, setor ou área auditada, isso aqui lembram, né, do plano de auditoria? Nós temos lá, né, o setor que vai ser auditado, os requisitos que serão verificados naquele local, os auditores que irão realizar, as pessoas que serão entrevistadas, documentos serão analisados, a amostragem realizada, enfim. E aqui a gente coloca o setor, a área auditada. Foi no setor de produção, foi no setor de envase, foi no setor de embalagem, setor de transporte, no almoxerifado, administrativo, enfim. Aí vocês podem colocar aqui conforme for auditando, né? A norma ou requisito. Então, aqui a gente vai botar, né, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, né, ISO 14001, requisito tal, sei lá, 4 ponto tal, 5 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa, e assim vai, tá? Por exemplo, eu vou auditar ali, sei lá, aspectos ambientais, aspectos e impactos ambientais, aí eu boto lá, 6 ponto alguma coisa, tá? Número, esse aqui é o número do registro, o número da constatação, né? Pode ser constatação 01, 02, 03, isso aqui pode ser preenchido, inclusive, depois, né? A depender, é claro, do fluxo de registros, tá? Aqui eu tenho uma questão, a não conformidade. Aí tu pode escolher, né? Maior ou menor, lembrando que isso é a critério do auditor, e aqui vai dizer qual é a não conformidade, ou seja, não atendimento ao item tal, da norma tal e assim por diante, tá? Então, aqui é só realmente descrever a não conformidade. Qual é o não atendimento? Certo?
A evidência é o fato verificável. A evidência é o que levou esse registro a ser uma não conformidade. Então, aqui é aquela historinha, né? Em uma auditoria no setor tal, foi verificado que tal coisa. Ou, em auditoria no setor tal, com base na amostragem realizada, em entrevista com fulano de tal, ou entrevista com colaborador no setor tal, foi verificado que ocorre isso, aquilo, outro. Ou seja, eu estou contando a evidência para me dar clareza de que ali eu tenho uma não conformidade, tá certo? Lembrando que essa evidência tem que ter relação, obviamente, com o requisito no qual nós estamos dizendo que tem uma não conformidade. Não basta eu dizer que eu tenho uma não conformidade no item 5, por exemplo, ou 5 ponto alguma coisa, e aqui eu colocar uma evidência que vai nos dizer sobre um requisito 7, entendeu? Então, eu preciso, claro, entender qual é a sequência desse conjunto de informações aqui, tá? Até mesmo porque uma informação errada, imagine que eu vou apresentar isso aqui no relatório, aí eu tenho uma determinada evidência que não tem nada a ver com aquele requisito. Bom, isso aqui é uma forma de a organização contestar o resultado, né? Não, só um pouquinho, essa evidência aí não tem absolutamente nada a ver com esse requisito, portanto, não tem uma não conformidade nesse requisito. Certo? Então, tem que realmente tomar um cuidado muito grande. Observação. Eu posso ter uma não conformidade e, ao mesmo tempo, colocar uma observação sobre alguma situação que ocorreu, né, sobre alguma dificuldade, enfim. Ou eu não tenho não conformidade, não tenho conformidade, eu não tenho evidência alguma, porque eu estou com dúvida, eu não tenho certeza de nada. Então, eu posso colocar aqui uma observação para mim. Observa, no setor tal, diante de uma entrevista realizada assim, assim, assado, não consegui chegar à conclusão de que há ou não há uma não conformidade no item tal, pois ocorreu tal e tal fato. Na próxima auditoria ou em momento oportuno, deverá ser realizado novas entrevistas, nova amostragem, nova análise e assim por diante, tá? E aí, claro, é o que o auditor vai escrever, né? Como ele considera melhor para depois ele conseguir interpretar isso aqui, certo? Assinatura do auditor líder e a data, ok? Então isso aqui é só um exemplo, né? Aqui tem outro que é igual, mas é só um exemplo que vocês podem utilizar, claro, né? Para desenvolver o raciocínio de vocês, ok? Tranquilo, galera? Até aqui foi? Maravilha? Show, show, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu pergunto, todos vocês têm acesso a ISO 14001 ou não? Paulinho vai acessar, beleza? Ok. Eu não lembro agora se eu disponibilizei a versão que eu tinha escaneada para vocês, agora eu não lembro. Mas, de qualquer maneira, lembrem, né, que eu mostrei como é que vocês acessam ali na biblioteca do campus, né? Então, quem quiser acessar ali, fica à vontade, né? Eu vou esperar um pouquinho vocês acessarem para que a gente possa iniciar a atividade, tá? Então, aí 2 minutinhos para vocês acessarem, abrirem a norma ISO, porque através dela nós vamos realizar a atividade, tá?
Sim, Patrícia. Eu não lembro quantas páginas tem, mas pode ser sim aquela que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui se tá ali no e qual dia aqui. Tem uma que você passou dia 14 de junho, eu acho. Já vou dar uma olhadinha aqui. Ela tá com uma HBG. 14 não, dia 1º. Ah, tá, já ia dizer 14 não foi. Isso, Ah, dia aqui, ó. 1º de junho. Já 1º de junho, sim, é aquela norma, sim, isso aí. Isso aí, vocês têm acesso ali ou vocês têm acesso pela biblioteca do campus, tá? Tudo certo? Podemos iniciar então a nossa atividade de análise dos casos? Maravilha? Show! Então tá, tranquilo, né? Então eu vou apresentar a atividade, vou ler a atividade junto com vocês, depois eu vou dar um período para vocês realizarem, né? Realizarem pode ser mentalmente, vocês podem escrever, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? E depois a gente vai debater o que cada um encontrou, vamos ver se realmente o raciocínio está adequado, se não está adequado. Não se preocupem, agora é o momento de errar, porque vocês imaginem errar na hora de uma auditoria. Aí é que o cinto aperta, né? Aí é que nem sair do restaurante depois de ter comido um rodízio inteiro, tá? Aí apertou o cinto, não tem o que fazer. Tá ok? Maravilha? Então tá, vou apresentar minha tela para vocês, para que a gente possa, então, analisar os casos. Vocês já devem estar quase aí vendo a tela, porque eu acredito que agora vocês já estejam vendo a tela. Deixa aqui eu aumentar mais um pouquinho. Aqui, maravilha. Deixa eu só aqui fazer aqui assim. Acredito que agora vocês conseguem ver. Vou tentar aumentar mais um pouquinho. Olha aí, ó, que maravilha. Nada como a tecnologia. Isso é que é bonito. Então tá, galerinha, olha só. Primeiro, tá? Os requisitos que nós estamos observando, porque é importante a gente primeiro ter essa noção, né? Quais são os requisitos que nós estamos observando, que nós estamos analisando? Requisitos da norma ISO 14001. É através dali que nós vamos constatar algo, ou não constatar nada, tá certo? Então vamos lá. O caso é o seguinte: em uma auditoria externa de rotina em uma fábrica de móveis, foi solicitado ao gerente responsável pelo SGA da organização os resultados da última auditoria interna realizada. O mesmo relatou que os resultados foram satisfatórios e que apenas houve uma não conformidade maior. Lembro do que eu comentei. Ainda informou ao auditor que todas as medidas para corrigir essa não conformidade foram tomadas e que os resultados foram considerados adequados. O auditor, então, solicita, além dos resultados da auditoria interna, também os resultados da ação corretiva. Igor, o responsável pelo SGA da organização, leva o auditor até a sala de registros para que a Aline, responsável pelos arquivos, possa explicar a respeito da documentação. Ao ser questionada pelo auditor, a Aline entrega uma cópia do relatório da última auditoria interna realizada. O auditor insiste em ter um documento comprobatório das ações. A Aline explica que as medidas para corrigir a não conformidade e seus resultados não são documentados. O resultado foi satisfatório. Nesse sentido, então, eu quero que vocês analisem esse caso, vai estar aberto, vocês podem reler este caso com o raciocínio, né, com o tempo de vocês, e nesse caso indique se há ou não, né, uma não conformidade. Se há uma não conformidade, indique qual é o requisito da norma que não foi atendido e qual é a evidência objetiva para dizer que não tem ou que tem uma não conformidade, ou se não tem nenhuma certeza de nada, se vocês têm uma observação, se vocês têm uma oportunidade de melhoria. Então, eu quero que vocês façam uma análise disso, que é bem simplificado, e me digam o que tem aqui e qual é o requisito que vocês se basearam, tá certo?
Vocês têm aí, eu vou dar para vocês 5 minutinhos, 5 minutinhos, para vocês analisarem o caso e qualquer problema aí vocês me avisem, tá bom? 5 minutinhos e eu volto aqui. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui, embora eu acho que vocês não estejam me vendo, porque deve estar preto para vocês aí, mas eu tô aqui. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês me avisem, tá? 5 minutos a partir de agora. Alguém chamou, galera? Professor, você pode voltar a questão lá, por favor? Não está aparecendo para vocês? Não, está aparecendo você. Ah, tá. Perdão, então. Deixa eu já retornar aqui. Tá aparecendo agora? Agora sim. Beleza, então.
Pessoal, podemos analisar juntos? Para mim tá ok. Alguém aí precisa de mais um tempinho? Podemos aguardar se for necessário. Carla pergunta se eu vou sortear alguém. Não, não, Carla, eu quero que vocês realmente conversem comigo para a gente ver o que pode ser feito, tá? Deixa eu retornar aqui a minha imagem. Aí, agora sim. Galera, pergunto para vocês. Primeiro, tá? O que vocês encontraram neste primeiro caso aí? Vocês encontraram alguma conformidade, alguma não conformidade, uma observação, uma oportunidade de melhoria? O que vocês encontraram neste primeiro caso? Eu entendo que seria uma não conformidade, professor, porque ele teve uma não conformidade e ele não tratou ela, né? Ele não tem registros dessa não conformidade, do que foi feito, qual ação foi tomada, das evidências, né? Não tem, na verdade, evidências. Beleza. Olha só, a galera aqui colocou, então, não conformidade, a Carla também concorda, então colocou não conformidade. A Patrícia já bota, então, que faltou uma informação documentada. A Ana coloca... Oi. Ele não reteve a informação documentada da evidência da ação que ele adquiriu, que ele fez. Beleza, show. Isso aí. A Patrícia também coloca a questão da informação documentada, a Ana não conformidade, a Amanda não conformidade, o Roberto também, Oscar não conformidade, não ter o registro da ação para corrigir a não conformidade. A Janaína coloca não conformidade também, acho que a galera está concordando com todo mundo aí, tá? O Carlos coloca ali por último, a documentação da ação corretiva é obrigatória? Uma pergunta que ele bota, tá? Galera, deixa eu retomar aqui o caso para nós vermos alguns pontos importantes, tá? 10.2 coloca a Carla. Muito bem, Carla. Show. Muito bom. Tá? 10.2, então, ela bota que é uma não conformidade no 10.2, tá? Galera, olha só. Vocês estão vendo aí o caso, sim ou não? Sim. Beleza. Vejam o seguinte, tá? Primeiro, é uma auditoria externa de rotina, tá? Não necessariamente isso aqui é uma auditoria de certificação, o que não muda em nada, tá? Eu só estou realmente dando esse exemplo, porque não deixa explícito aqui se é ou não uma auditoria de certificação. Então, visto isso, é uma auditoria de rotina, significa, até mesmo pelos fatos relatados que nós tivemos auditorias anteriores, tivemos uma não conformidade com a necessidade de termos uma ação corretiva sobre ela, e o auditor, então, quer saber, né, o registro da não conformidade, quer saber o registro da ação corretiva realizada e quer também o registro dos resultados dessa ação corretiva, ok? Então, ele quer uma série de documentos, né, de informações documentadas para avaliar se tem ou se não tem uma não conformidade com algum requisito, ok? É isso que ele quer, é isso que ele pede. Vejam lá no final que a Aline, que é a responsável pelos arquivos, né, pela aquela informação documentada, pelo setor de registros, enfim, ela explica, né, para o auditor, ela entrega o relatório da última auditoria realizada, consequentemente, ela está entregando
a não conformidade, porque ela está dentro da auditoria interna, portanto, o registro da não conformidade nós temos. O auditor, então, insiste em ter o documento comprobatório das ações corretivas e, consequentemente, os seus resultados e, consequentemente, a análise crítica pela alta direção. Lembrando que quando eu tenho uma não conformidade, eu tenho uma ação corretiva, os resultados dessa ação corretiva e a análise crítica pela alta direção. Isso é necessário, é obrigatório ser feito, ok? Aí, então, a Aline explica que as medidas para corrigir a não conformidade e seus resultados não são documentados, pois a alta direção não considera relevante, apenas avalia se foi satisfatório ou não. Né? Aquela coisa, vou ver, tá, ok, beleza, fechou, né? Aí, então, nós partimos para a análise. Eu espero que vocês ainda estejam vendo a minha tela. Deixa eu abrir aqui, então, a nossa norma 10.004. E como, né, vocês já observaram, nós temos, quando temos uma não conformidade, nós precisamos ir lá até a parte onde diz não conformidade. Não é no item controle de informação documentada, ok? Por quê? Porque nós temos uma aplicação específica. Portanto, quando nós temos uma situação específica, ela prevalece sobre a situação geral, ok? Vamos lá, então, nessa situação específica. Nós temos lá no item 10, vamos lá, ó, auditoria interna é ali no item 9.2, né? Nesse caso foi externa, mas tem o mesmo sentido. E quando nós temos no item 10.2, nós temos não conformidade e ação corretiva. Ocorreu uma não conformidade, faça, então, uma ação corretiva. Feita a ação corretiva, se vocês observarem no item 10.2, quando fala de retenção da informação documentada como evidência, portanto, eu preciso demonstrar. Quando eu falo de evidência, eu preciso a demonstração de que a ação corretiva foi feita, né, foi planejada, realizada e eu tenho resultados. Isso é evidência. Então, isso deveria estar no setor de registros, no RH, na gestão de pessoas, na alta direção, não importa. Tem que estar retida essa informação documentada. Vejam que essa informação documentada compõe a ação tomada, né? A não conformidade é a ação tomada, a não conformidade se tem, porque nós temos ali o relatório da auditoria anterior, porém nós não temos a informação da ação tomada e tampouco dos resultados dessa ação corretiva. Portanto, quando eu for colocar uma não conformidade, nós já sabemos que essa não conformidade é na parte final, veja, na parte final do item 10.2. Se eu fosse aqui, né, redigir uma historinha para dar a evidência da não conformidade, eu colocaria então que em auditoria no setor de registros, em contato ou em conversa com a senhora Aline, responsável pelo setor, foi relatado que a alta direção não retém informação documentada como evidência das ações tomadas das não conformidades maiores ou significativas, tampouco dos resultados de qualquer ação corretiva. Veja que eu estou pegando, para montar a minha evidência, a história do caso em conjunto com o requisito não atendido. Vou juntar essas informações e eu consigo demonstrar de maneira clara onde está a não conformidade. Ok? Portanto, quem colocou, quem entendeu uma não conformidade no item 10.2, nessa parte final de retenção da informação documentada, está ok. Tá certo? Fechou? Vocês conseguiram compreender esta parte? A Carla coloca ali no item 9.2, né, Carla? Tranquilo.
Pois é, lembra que eu comentei depois, talvez tenha colocado no momento que eu estava comentando, né? Quando eu tenho uma situação específica, ela se sobressai sobre a situação geral, né? Então, aí eu elimino a 9.2 e utilizo a 10.2. Isso. Também não impede de uma não conformidade. Ah, desculpa que eu não estou aparecendo. Peraí, perdão. Agora voltei. Isso não impede de nós termos a não conformidade em dois requisitos ao mesmo tempo, tá? Não impede. Só que nesse caso, há uma sobreposição. E quando tem uma sobreposição, eu devo utilizar a mais específica, perfeito? Eu fiz a análise assim, primeiro eles não cumpriram na 922 porque não prestaram atenção, porque a direção tem que ter essas informações, ela tem a obrigação de saber. E segundo, porque ela não registrou. Daí aqui eu marquei o 10.2, a letra E. Daí, por isso. Perfeito, tá? Perfeito, é isso aí, tranquilo, tranquilo. Mas tu pegou bem, tá? É isso aí. Esse é o raciocínio, tá, galerinha? Eu acredito que nesse caso nós não tivemos nenhuma dúvida, perfeito? Vamos analisar o nosso segundo caso, então. Eu vou apresentar novamente a minha tela aqui. Vejam que é uma tarefa super simples, tá? Que nós estamos fazendo aqui. Claro que na realidade pode ser que nós tenhamos outras circunstâncias, né, que possam dificultar um pouco mais, né? Deixa eu colocar aqui o nosso segundo caso. É um caso um pouquinho maior, eu vou ter que diminuir aqui um pouco para vocês pegarem todo o caso. Ó. Beleza, aqui eu vou ler primeiro e depois eu deixo vocês aí lerem e fazerem análise. Vamos lá. Em um processo de auditoria interna, o auditor Cláudio iniciou a análise junto à alta direção da empresa. Para isso, preparou uma lista de verificação para que pudesse o auxiliar no momento dos questionamentos. Dessa forma, começa a análise questionando ao responsável pela organização como a empresa fornece apoio para a implantação e eficácia do SGA da organização e como é analisada essa eficácia. Roberto, responsável pela organização, começa informando que os funcionários passam frequentemente por treinamentos e conscientização barra sensibilização para que todos, ou para que todas, né, tenham ciência dos potenciais impactos relacionados com o seu trabalho. Ainda que sempre que é solicitado ou necessário, faz investimentos em tecnologia para melhorar seus indicadores ambientais, seja no desperdício de matéria-prima ou no tratamento de seus resíduos. Quanto à eficácia do SGA, Roberto explica que a cada 3 meses coleta informações nos departamentos para avaliar a melhoria nos indicadores ambientais, convocando reuniões com supervisores para corrigir possíveis resultados negativos, informando que essas reuniões possuem atas assinadas pelos presentes. Terminada a conversa, o auditor foi ao departamento de meio ambiente conversar com o supervisor, que, ao ser indagado sobre apoio da alta direção para a eficácia e análise dos resultados, respondeu que a alta direção não possui bom relacionamento com os funcionários e que jamais foi convocado para qualquer reunião que trate de indicadores de eficácia. Com base na situação descrita acima, indique se há conformidade, se há não conformidade, né, ou conformidade, observação, oportunidade de melhoria, isso aqui é uma pergunta genérica, tá? Então, se há uma não conformidade, qual requisito da norma não foi atendido ou não foram atendidos, explicando as evidências objetivas, tá? Então, a tarefa de vocês agora é analisar este caso que está na tela de vocês. Eu dou aí um pouquinho mais, tá? De 5 a 7, 8 minutos para vocês analisarem e nós retornamos para conversarmos em conjunto, certo?
E aí, galera, como é que vocês estão aí na atividade? Eu entendo, professor, que seria o item 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação, que é o que não está sendo feito. Ok. Querem mais um tempinho ou podemos analisar?
Deixa eu parar minha apresentação aqui. Estou voltando Acho aqui. que, de novo, falta documentação, porque só a ata, ela não fica de livre acesso a todos, né, professor? A ata é de quem faz a ata, é do responsável, pelo quem guarda a ata, né? Pode ser que tenha um setor lá de registros, né, assim como no caso anterior, onde é guardado todos os registros, né, que ocorrem, todas as análises são guardadas em um único ponto, ou seja, a organização pode determinar, né, onde que vai deixar essas informações documentadas, né. Mas vamos seguir o raciocínio aqui. Olha só, a Patrícia coloca ali no chat que faltou 7.4 comunicação, 7.4.2 comunicação interna. O Carlos coloca que concorda, uma não conformidade ao item 7.4 da norma. O Oscar bota uma não conformidade no 7.4.1, não saber como e com quem se comunicar. 7.4.2, não ter uma comunicação interna adequada. Ana Cruz fala na não conformidade no 5.1. Agora a gente já vai ver direto o que é o 5.1, tá? Eu não lembro assim de cabeça. Há um tempo atrás eu lembrava todos os requisitos de cabeça, agora não lembro. O Roberto fala na não conformidade 7.4.2, deve ser comunicação também. A Janaína coloca não conformidade, falta de comunicação interna. Beleza, então. Vamos dizer que quase a unanimidade botou ali na não conformidade na comunicação. O Paulinho, tu colocou em qual mesmo que tu tinha comentado? É que assim, eu avaliei como 9.1, por quê? Porque ele não faltou comunicação, ele só não participa das reuniões para avaliar como é que está sendo os resultados, tá? Porque, pelo que está descrito ali no final, ele não estaria participando das avaliações, não que ele não teve comunicação, né? Assim, Beleza. Maravilha. Tá, então tivemos aí coisas na comunicação, a parte do 5.2, 9.2, tá? Vamos analisar aqui. Opa, perdão, apertei o botão errado. É aqui, ó, para a minha tela, vamos ver o caso novamente, tá? Galera, vejam o seguinte. Até este ponto aqui, ó, até aqui, todo esse trecho aqui que está marcado para vocês, tá tudo ok, tá? Esse ponto aqui não tem absolutamente nada de anormal, ok? Por quê? Em um processo de auditoria interna, o auditor começa a análise pela alta direção da empresa. Olha só, quando eu começo a análise pela alta direção, vocês devem recordar dos itens iniciais. 4, né, o requisito número 4 lá. Vamos ver qual é? Olha só. Vamos até o requisito número 4. Cadê? Opa, passei bastante. Calma que estou chegando lá. Aqui, ó. Requisito 4. Fala de contexto da organização. Fala de sistema de gestão ambiental, perdão, item 5, tá? 5.1 fala de liderança e comprometimento, certo? Então, o que o auditor quis? O auditor está avaliando liderança e comprometimento. Por isso que ele está focado na alta direção, é isso que ele está querendo avaliar, ok? Se vocês observarem, tá? Tem um item dentro da liderança e comprometimento que vai nos remeter ao que nós temos ali dentro desse caso. O primeiro, responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGA. Portanto, a alta direção tem a responsabilidade de analisar a eficácia do SGA e demonstrar se está tendo ou não tendo eficácia, ok? No item, na linha D, nós temos lá, ó, assegurando que os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis. Então, nós temos uma coisa aqui, ó. Primeiro, a alta direção, ao ser indagado, diz
que faz a análise frequente, coleta informação de 3 em 3 meses, faz reunião para a análise da eficácia, sempre que solicitado, né, assegura os recursos necessários para o SGA. Isso é a palavra da alta direção, ok? Aí eu digo o seguinte, imaginem vocês que vocês acabaram de parar a auditoria neste momento, só tem a informação da alta direção. Eu pergunto para vocês, é possível apenas com a informação da alta direção dizer que tem conformidade? Deixa eu voltar aqui com vocês. É possível dizer que tem conformidade? Não. Patrícia fala não sem comprovação, a Carla fala não. Galera, não é possível nós darmos uma conformidade ou uma não conformidade só com a palavra da alta direção, porque nós não temos uma evidência. Essa é a palavra-chave. Nós não temos uma evidência de que a alta direção provém recursos, de que a alta direção analisa a eficácia, demonstra a eficácia, presta contas da eficácia. Existe evidência disso? Não. A única coisa que nós temos é a palavra da alta direção. Nós precisamos verificar se a palavra que a alta direção está dizendo possui realidade, possui uma evidência. Caso nós não tenhamos mais tempo para investigar, caso nós não tenhamos como verificar, não podemos afirmar conformidade ou não conformidade. Isso aqui é um ponto crucial. Por quê? Eu estou pegando uma única informação. E uma evidência, na maioria das vezes, não basta uma única informação. Eu preciso bater informações para dizer conformidade, não conformidade. Ok? Então não basta eu sair dizendo, maravilha, tem conformidade porque a alta direção me falou. Isso é quase um telefone sem fio. Sabe aquelas fake news que tu escuta uma vez e acha que tudo aquilo é verdade e sai espalhando porque tudo é verdade? Pois então, se eu não verificar, se eu não bater a informação, eu não posso ter a evidência de que aquela informação é verdade. Ok? É trazer isso para uma realidade. Ok? Espero que até o momento esteja tudo certo aí, tá? Vamos voltar lá para o caso. Então, feito isso, ele tem uma informação. Aí, qual é a ideia do auditor? Bom, eu vou conversar com os responsáveis pelos setores, no qual, né, se reúnem com a alta direção, para ver se de fato bate essas informações, né? Aí, então, terminada a conversa, o auditor foi ao departamento de meio ambiente conversar com o supervisor, que ao ser indagado sobre apoio da alta direção para eficácia e análise dos resultados, respondeu que não possui um bom relacionamento com os funcionários e que jamais foi convocado para qualquer reunião que trate de indicadores de eficácia. Pessoal, nós temos, e aqui eu acho que a gente precisa ter também uma consciência muito grande, nem sempre um colaborador está de bom humor. Nem sempre o cara quer trabalhar. Nem sempre o cara está amando o trabalho. E nem sempre ele é bem tratado. Ok? Portanto, tem que ser analisado a situação com muita cautela. Nós temos uma informação da alta direção. E nós temos uma única informação de um supervisor específico. Um supervisor específico. E se esse cara quer ser demitido? E se esse cara, ele quer ferrar com a alta direção? E se esse cara não quer nada com nada e ele vai falar qualquer coisa para o auditor para saber se vai colar, se não vai colar? Certo? E isso tem que ser analisado com cuidado.
Então eu tenho duas informações contraditórias. Eu não posso tirar a conclusão de duas únicas informações que são contraditórias. Eu preciso de uma terceira para tirar a contraprova. É a mesma coisa que eu falar uma coisa, o Paulinho falar outra, e eu não ouvir mais ninguém. Eu preciso ouvir a Carla. Tá? Imagine vocês que eu sou a alta direção, falo que é tudo lindo, maravilhoso, que tudo ocorre conforme o previsto. Tá tudo lá, dentro do previsto da norma, de acordo com os requisitos. Aí o Paulinho, que me odeia, nojo da minha cara, vai lá e fala um monte de coisa contrária. Aí eu tenho pontos divergentes. E eu achando, então, aí agora eu pego o Paulinho, porque talvez o Paulinho esteja falando a verdade. Veja o que eu estou dizendo. Eu sou, nessa situação agora, eu sou um auditor e acho que o Paulinho está falando a verdade. Se eu estou achando que o Paulinho está falando a verdade, eu estou botando uma não conformidade sem ter a certeza, sem ter uma evidência, com uma suposição. Portanto, muito cuidado. Eu preciso agora entrevistar a Carla, que é a outra supervisora, para saber o que está batendo aqui. Qual é a informação mais coerente? Também não significa que ali já vou ter a evidência, vou ter a certeza. Pode ser que eu precise investigar um pouco mais, analisar um pouco mais, solicitar a informação documentada da eficácia, solicitar a informação documentada das reuniões e as atas de presença. Está faltando informação para dizer se eu tenho ou não tenho não conformidade, galera. Entenderam o raciocínio? Portanto, pegando só esse caso, e é claro que a gente não está dizendo aqui que isso acontece na prática, que é sempre assim. Não. Estou aqui levantando hipóteses. Hipóteses. Neste sentido, eu não posso afirmar absolutamente nada. O que eu farei nesse caso se eu não tenho tempo para investigar ainda mais? Observação. Em auditoria no setor tal, ou em auditoria com a alta direção, foi relatado XYZ. Em verificação com o supervisor da área tal, foi constatado sentidos diversos. É necessário nova investigação com novos supervisores, solicitação de informação documentada para verificar a evidência objetiva. O que nós não temos aqui é uma evidência objetiva. A gente tem pontos contraditórios e que nós não sabemos o motivo desses pontos contraditórios. Certo? Eu me fiz entender? Isso não significa que vocês têm que concordar com esta minha conclusão. Vocês podem discordar, vocês podem pensar que... Não, professor. Mas pensa o seguinte, olha a informação que ele deu. De repente vocês estão pensando, vocês têm uma ideia diferente. Certo? Conseguiram compreender? A galera foi botando sim ali no chat, acredito que sim, né? Sim, tranquilo. Lembrando, mais uma vez, situações hipotéticas, situações que realmente foram feitas por mim ali, levantadas por mim, para deixar vocês com um pouco de dúvidas, tá? Se eu tivesse seguido a historinha falando, aí ele foi investigar ainda mais e conseguiu concluir que... aí beleza. Aí vamos botar não conformidade, conformidade e assim por diante, tá? Só que tem o seguinte, imaginem que o supervisor da área de meio ambiente, tá? Ele falou tudo isso, né? Coisas contrárias, e aí novas investigações conseguimos constatar que, de fato, a alta direção avalia a eficácia, de fato ela faz reuniões, de fato ela provê recursos e assim por diante. Mas mesmo assim, eu tenho ainda uma não conformidade. Qual é a não conformidade? Conscientização do colaborador. Porque aquele colaborador do setor de meio ambiente não está consciente do seu papel sobre o SGA da organização. Porque para ele, mesmo sabendo que a alta direção provém recursos, mesmo sabendo que ela analisa os resultados, demonstra eficácia, ele diz que não. Porque é impossível todo mundo saber, todo mundo participar, e ele,
Muitas vezes ali pode ter até comprovação de que ele participou das reuniões através da ata de presença e dizer que não. Está faltando conscientização desse colaborador. Alguma coisa está se perdendo que esse colaborador não está consciente do seu papel dentro do SGA. Porque ele não quer participar do SGA, porque ele não quer participar da organização. Alguma coisa, pode ser inclusive questões pessoais, estão interferindo nos resultados do SGA. Tá certo? E é claro que aí eu preciso, claro, continuar a historinha, investigar um pouco mais para determinar. Chegamos na conclusão? Entendido? Sim. Maravilha. Pessoal, vou parar a nossa gravação da aula de hoje.